Graça e paz, mais uma vez estamos aqui para meditarmos um pouco mais nas Sagradas Letras. Nunca devamos nos esquecer que a Palavra de Deus é alimento para a alma, são nutrientes para a nossa força renovada, para aumentar a nossa fé, a nossa convicção, melhorar a nossa visão, melhorar o nosso entendimento. Então, é o tipo de alimento que a nossa alma necessita e precisa. E nesta oportunidade, eu gostaria de falar sobre as 6 seguranças que devemos ter para sermos vitoriosos. Mas antes, eu gostaria de agradecer a sua continuidade de estar conosco, acompanhando todos esses momentos. Às quintas-feiras temos esta palavra de instrução e às terças-feiras agora o encontro de dentro para fora. Gostaríamos de falar nesta oportunidade sobre as 6 seguranças que devemos ter para sermos vitoriosos. O texto está registrado lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que diz assim: Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Deus é um Deus de cuidado e que cuida, porém, ao questionamento do porquê das adversidades. Se Ele é tão cuidadoso, se Ele cuida tanto, por que as dificuldades, as tribulações que têm atingido cada pessoa, para aqueles que creem e servem a Deus, mas passa por momentos difíceis com muita facilidade, com muita intensidade e de uma forma às vezes até repetitiva. Mas sabe de uma coisa, que aquele que confia no Senhor tem a certeza que o mal sucumbirá diante do poder de Jesus Cristo. É de suma importância que nós devemos depositar a nossa confiança em Jesus e também ter a plena certeza de que, independentemente do tamanho da luta que você esteja enfrentando, que você esteja se deparando, a vitória vem. Lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 57, diz assim: Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como alcançar a vitória? Como sermos vitoriosos por intermédio de Jesus Cristo? É uma pergunta que fica para você e eu pensarmos. Para que as aflições possam terminar em vitória, será necessário que você esteja seguro de algumas situações que são imprescindíveis na vida sua, na minha vida. A primeira segurança que nós devemos ter para obtermos a vitória, nós devemos ter a certeza de que o Senhor, Ele é o nosso Deus. Na carta de Paulo aos Filipenses, diz assim, capítulo 4, versículo 19: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Esta expressão que Paulo usou nos leva a entender que existia entre Paulo e o Senhor um relacionamento bem íntimo, bem próximo, bem pessoal e bem familiar. Quando ele diz, o meu Deus. Paulo, ele não falou de uma pessoa distante
de uma pessoa em que ele se lembrava de vez em quando, principalmente quando as coisas estavam na sua dificuldade, no aperto. Ele não estava falando como um amigo distante, ele estava falando de uma pessoa que ele tinha interação diária, constante. É esse sentimento demonstrado em sua declaração que indica aproximação, indica que Paulo estava bem próximo de Deus. E é muito importante esta segurança, saber que Ele, Deus, é o nosso Deus. A segunda segurança que se deve ter é que nós devemos reconhecer o poderio de Deus. Deus é poderoso. 1 João, capítulo 2, versículo 15, diz assim: não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não existe nada impossível para Deus, pois Ele é todo-poderoso, Criador dos céus, Criador da terra. Ele é poderoso, mas eu preciso ter o amor de Deus dentro da minha vida para que a manifestação do poder dele se evidencie na minha vida e através da minha vida. O poderio, as riquezas e as possibilidades de Deus, que são imensuráveis, só há esse Deus extremamente rico que poderá suprir todas as necessidades daqueles que necessitam. Mas eu preciso, você precisa acreditar. Você precisa crer. Um dos nomes pelo qual Deus é conhecido é o Jeová Jiré, que significa o Senhor proverá. Gênesis capítulo 22, versículo 8, respondeu Abraão ao seu filho: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Esta segurança de Abraão nesse momento tão difícil, porque ele foi lhe solicitado que ele entregasse o filho como sacrifício para Deus. Mas como o amor de Deus estava no seu coração, e ele sabia quem era Deus, havia, mesmo nesse cumprimento de obrigação, que alguma coisa Deus ia fazer, porque nada é impossível para Deus. Então, Abraão teve esta convicção de dizer: Deus proverá para si o cordeiro. Em outras palavras, Deus vai fazer alguma coisa. Eu estou obedecendo o que Ele quer que eu faça, eu estou cumprindo. Está doendo do coração? Tá, é muito doloroso, atinge muito o meu âmago, porque eu quis tanto um filho, demorou tanto para vir um filho, e agora tem que oferecer em sacrifício. Mas Abraão tinha convicção. Abraão tinha segurança em quem ele estava servindo. A terceira segurança que se deve ter é que a vitória daquele que crê e serve a Cristo nunca será pequena. Filipenses capítulo 4, versículo 19 diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Jesus Cristo, ou em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades. Glória significa preciosidade, abundância. Eu preciso entender, você precisa entender que a vitória ela é grande porque ela não traz benefícios só para você. Outros também passam a participar dessa vitória. Muitos têm perdido a vitória porque eles só ficam fixados. O olhar, o pensamento e a expectativa apenas nas lutas que eles estão enfrentando. Então, a luta se torna, aos olhos daqueles que estão nessa posição, muito maior do que ela, na verdade, representa. Mas saiba
que a palavra de Deus diz lá em Isaías capítulo 19, versículo 19, a palavra de Deus é muito clara e diz assim desta forma: temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Deus é poderoso, não há nada que Deus não possa fazer, que seja maior do que Deus. Pense em um rio cujas águas são aumentadas por uma enchente. As águas descem com toda a intensidade, com toda a força da correnteza, mas de repente surge um paredão que começa a interceptar este volume, esta força da água, fazendo-a então retroceder. Ela vai ficar retida. Assim é o Senhor. Não fixe o seu olhar na correnteza, nem no volume da água que representa luta, mas procure fixar o seu coração no paredão, que é o Senhor. Olha o exemplo de Pedro. Pedro, quando estava num barco junto com os demais discípulos, e de madrugada o Senhor vem por cima das águas, eles ficaram apavorados, começaram a gritar: é um fantasma. Disse: não tem mais, sou eu. E Pedro, na sua impetuosidade, disse: é tu mesmo, me ordene que eu ande por cima das águas e vá ao teu encontro. Jesus disse: vem, pode vir, eu te autorizo, eu declaro, venha sobre as águas. E Pedro começou a andar sobre as águas e tudo estava tranquilo, até que ele começou a se deixar levar pela força do vento, pelo barulho das águas e por aquilo que estava acontecendo, e de repente ele começou a afundar, porque ele tirou o foco em Jesus Cristo, na palavra dele, e começou a olhar o seu foco nas circunstâncias, na dificuldade. Ei, quando Jesus fala, se você está sob os cuidados dele, fica tranquilo, porque Deus é poderoso. Quarta segurança que nós devemos ter: que o segredo da vitória está na fidelidade. João capítulo 15, versículo 7, olha só o que Jesus disse para os seus discípulos: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Deus estabeleceu uma condição. As necessidades do cristão, elas são supridas em glória por Cristo Jesus. Mas eu preciso crer, eu preciso ter essa sintonia. Precisa existir uma reciprocidade entre Jesus e você, entre Jesus e os que são servos, para aqueles que estão servindo a Deus. Este é o grande segredo, a reciprocidade. Deus te abençoando, você servindo. Precisamos manter a nossa fidelidade para com Deus através da sua palavra em nosso dia a dia. Não é simplesmente eu creio em Deus, mas eu preciso saber o que a palavra me instrui. Mesmo que a escuridão surja em dado momento da minha vida, da sua vida, eu preciso ter a reciprocidade de comunhão entre você e Deus, entre Deus e você. Quinta segurança que se deve ter: que possamos trocar as nossas reclamações pela confiança e pelo louvor nos lábios e no coração. Como disse o salmista, é bom cantar louvores ao nosso Deus. Isto é agradável, decoroso o louvor. O louvor faz bem para a alma. O louvor faz bem para o espírito. Então eu devo louvar, porque o louvor traz alegria, o louvor traz paz, o louvor traz tranquilidade, o louvor traz, o interior fica tranquilo, ao contrário da reclamação que excita, que irrita, que adoece, criando uma esfera de medo,
trazendo descontrole emocional e trazendo insegurança. O louvor, em meio às tribulações, sempre confunde aquele que está cético às situações, descrente, e também afugenta o inimigo das nossas almas, que é Satanás. Então, louve o Senhor. Sexta e última segurança que devemos ter: quando há convicção, há vitória. Devemos estar com a fé firmada em Cristo, mesmo que sobrevenham as piores lutas. É interessante, os terríveis ataques provocados pelos que fazem mal não poderão nos separar do amor que sentimos por Cristo. Mas isso, quando existe essa reciprocidade, estas convicções, esta segurança, então nós não seremos abalados. Há um impacto, mas não há abalo. Existe uma certeza indizível, inexplicável no coração daqueles que creem e servem a Deus, embasada na prova de amor que Jesus demonstrou ao entregar a si mesmo através daquele horrendo sofrimento que culminou a sua condenação e, por fim, a morte na cruz. Ei, Deus, ele é poderoso. Veja o que fala Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 7 e 8. Ele diz assim: antes, a si mesmo se esvaziou, falando sobre Jesus, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Não foi fácil para Jesus. Não foi tranquilo para Jesus. Sentiu dor, sentiu aflição, sentiu a angústia, sentiu medo. Que nós possamos fazer das palavras de Paulo a nossa palavra. Romanos 8,35, Paulo diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? A angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Nada poderá nos separar deste amor tão sublime, tão verdadeiro, se nós mantivermos o nosso coração, a nossa interação ajustada, entregue ao Senhor. Nós precisamos estar com o coração entregue na mão dele. Nos tornamos vitoriosos em todas as coisas, porque ele demonstrou, e é através dele que é demonstrado o amor que ele tem por nós. Olha só o que Paulo escreveu aos Romanos capítulo 8, versículo 37. Em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Deus demonstrou amor e demonstra amor nos concedendo a vitória. A vitória da cruz nos concedeu uma vitória além daquilo que nós imaginávamos. Quando tudo terminar, quando os anos de vida findarem na terra, ainda assim o cristão continuará sendo mais que vencedor. Porque a esperança daquele que crê não está somente nesta vida transitória, mas sim também na vida eterna com o seu Salvador. Então eu preciso entender, eu preciso saber que a vida com Deus é para sempre. Paulo afirmou lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos mais infelizes de todos os homens. A nossa esperança, ela se estende. A nossa esperança vai além daquilo que a gente imagina. Então, tenha segurança. Tenha estas
essa segurança que Deus é poderoso, que o amor dele é sempre acima, é imensurável, excede o nosso entendimento. Tenha convicção, tenha intimidade, tenha confiança, exerça a sua fé, porque aí as coisas elas vão tomar outro rumo. Eu quero orar por você, Pai, no nome precioso de Jesus, eu quero abençoar este teu filho, a tua filha, aquele que está participando, ouvindo, assistindo esta programação, que sejam abençoados e que eles possam entender e adquirir segurança para que eles parem de viver nessa oscilação de emoções, de dúvidas, de medo, de irritabilidade, de estresse, mas que eles possam viver uma vida segura pelo precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou psicanalista clínico, você já sabe, mas não custa repetir, e eu posso lhe ajudar se você estiver enfrentando alguns problemas sérios no seu mundo interior, dificuldade, eu posso e quero lhe ajudar. É fácil de me encontrar. Eu atendo aqui em São José do Calçado, no Laboratório Kashima, e em Bom Jesus Tabapuana, lá na Clínica Assis. Agora você pode entrar em contato comigo, ou aqui pelo YouTube, pelo Telegram, pelo Facebook, pelo Instagram e pelo WhatsApp. Então, você pode me encontrar nesses 5 canais, né, de relacionamento. Então, eu quero ajudar você, se você precisa. Agora eu quero o seguinte, eu sou pastor também, e sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Vida. Se você quiser, eu solicito, nos ajude, se inscreva no nosso canal. Aí está lá em vermelho, à sua direita, assim, inscrever-se. Clica ali. À sua esquerda está lá, curtir, curta. Faça o seu comentário, o que essa palavra significou para você, o que você precisa, quais são as suas dúvidas. Escreva e eu vou lhe responder, tá? Eu vou lhe responder porque eu me disponho a abençoar você e a cuidar de você. Tá? Que Deus te abençoe rica e poderosa abundantemente. Até a próxima semana, em nome de Jesus.